Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Essa canção tem muito a ver com o nosso programa de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre você dominar a própria vida. Você ser o dono da tua própria vida. Vou deixar chegar o nosso convidado. Pronto. Hoje vamos bater aquele papo falando sobre algo muito importante, tá? Que é a nossa relação em ser o autor da própria vida. Quando nós dominamos a nossa própria vida. Quando nós não permitimos que outrem se metam em nossa trajetória. Claro que nós recebemos influências em toda a vida. Entretanto, em algum momento temos que chegar a nós mesmos e dizer assim, chegou a hora, agora eu vou simplesmente ficar com os meus pensamentos, com os meus desejos, com as minhas vontades. Eu vou seguir o meu caminho. É por aí. E quem vai estar aqui conosco é o Richard Macedo, que é empreendedor. O Richard não só é empreendedor, o Richard também é escritor, é palestrante. Ele é uma infinidade de coisas. É um camarada assim, que além de ser elegante, educado, tem um grande conhecimento e vai dar esse show agora mesmo aqui para nós. Ó, ele já chegou, já está aqui, já vou deixar ele entrar para ver o que ele tem a nos dizer. Poxa vida, quanta que horror, viu, gente? E aí, velho, consegue entrar, não consegue entrar, porque eu já lhe autorizei. Você está me vendo aí, ô homem? Boa noite, professor Arroio. E aí, meu velho, você está bem? Satisfação. Eu tô melhor agora, Pois não. Você está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Pronto. Quero lá. Eu tô te ouvindo bem também, estou achando o teu áudio um pouquinho baixo. Tá baixo? Será porque você está um pouco distante? Pode ser que sim. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada. Melhorou bastante. Já dá um eco melhor. Legal. Perfeito. E aí a gente consegue olhar mais para os teus olhos, consegue ver mais você nos olhos. Olha que legal. Isso é importante. Eu abri aqui hoje, tá tranquilo. Isso não importa. O que importa é que nós temos dentro da cachola. O que sai daqui é importante. Você conhece a história de alguém que a gente olha para alguém assim, e imagina, rapaz, aquela figura ali, quando abrir a boca vai dar show. E quando abre a boca... Aí então deixa aqui, olha, não vamos falar disso não. Eu abri aqui com a música de Raul Seixas. Tente outra vez, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Na verdade, você vai falar. Então, para iniciar imediatamente, se apresenta, diz o que você veio fazer aqui e dá o teu show, que eu tô de boa. Vamos lá. Pessoal, eu me chamo Richard Macedo, eu sou empreendedor, eu sou... acabando de me formar agora na parte de filosofia, sou meio que autodidata em algumas coisas, não atuo na área, mas eu amo demais o saber, vamos dizer assim. Então, sou um cara que estou sempre na busca de conhecimento. Então, estou me formando agora em filosofia, já sou formado em gestão, também sou formado em educação física. E aí também agora eu estou nessa onda de meio que metido a escritor, né? Tenho escrito um livro agora que está para ser lançado, agora em agosto. A gente teve alguns problemas com a editora, que esse livro já era para ter sido lançado, mas ainda não foi. Mas estamos muito felizes aí em poder contribuir. A ideia do livro é contribuir com a parte de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Então, a ideia do livro é um pouco isso, falar sobre o propósito de vida e tentar desmistificar muitas coisas que são faladas sobre o propósito de vida. Hoje, a gente vive num mundo com tanta informação que as pessoas elas estão confundindo informação com conhecimento, né? Eu costumo dizer que muita informação não necessariamente significa ter muito conhecimento. Então, tipo, a gente vê pela banalização das palavras, né? Por exemplo, hoje em dia a gente se usa muito a palavra gratidão, se usa muito a palavra resiliência, se usa muito palavras bonitas, clichês, mas que na realidade muitas vezes ela esconde unicamente um recorte de uma realidade da nossa vida, né? Assim como as redes sociais, né? As redes sociais elas são unicamente recortes perfeitos da nossa vida que a gente termina expondo. Então, e o propósito de vida hoje está sendo muito confundido exatamente por conta disso. Todo mundo acredita que um propósito de vida tem que ser algo excepcional, bom, imaginar o seguinte,
que eu tenha um propósito que seja significativo, eu tenho que descobrir a cura para uma doença, eu tenho que ser um grande artista, eu tenho que ser um grande youtuber, um grande influencer, alguma coisa do tipo. E às vezes o propósito da nossa vida ela está em coisas muito simples, né? Até porque eu acho, em outras conversas com o senhor, eu sempre falo sobre isso. Eu vejo o mundo hoje meio que uma visão meia platônica de que Platão falava muito sobre o mundo das ideias e eu vejo o mundo como um grande quebra-cabeça, onde a imagem revelada nesse quebra-cabeça ela só consegue ser real se todas as peças estiverem bem encaixadas. Então, eu acredito que cada um de nós vê o mundo, o professor Arroio vê o mundo para comunicar ao mundo uma forma mais simples e mais direta de se expressar, né? Por exemplo. Então, assim, eu também tenho o meu propósito de vida e eu acredito que cada um de nós somos uma peça nesse quebra-cabeça. E que essa imagem ela só pode se revelar de fato quando a peça do meu quebra-cabeça ela está bem encaixada. E aí a grande confusão do mundo hoje é eu querer ver alguém que está fazendo sucesso numa determinada área ou num determinado ramo ou com um determinado comportamento e eu querer fazer igual, eu querer copiar, eu querer acreditar que o que eu faço da minha vida vai dar certo se eu fizer igual aquela pessoa está fazendo. E aí entra um grande problema nesse quebra-cabeça da vida. É como se eu quisesse pegar uma peça do quebra-cabeça e encaixar num ponto que ela não cabe. E aí eu vou forçar. E aí isso acontece na nossa vida profissional. Muitas vezes a gente quer se encaixar numa profissão que não é nossa, num trabalho que às vezes não nos satisfaz. A gente às vezes quer, infelizmente, também se encaixar em relacionamentos que não nos cabe mais. E a gente fica de alguma forma tentando nos encaixar. Então, assim, a ideia do propósito de vida é só acreditar que eu só preciso estar no lugar certo, com o meu encaixe certo, vindo para o mundo, trazendo meus dons e talentos, e que esses dons e talentos eles possam contribuir verdadeiramente com o mundo. Muito bem. Eu agora quero te fazer uma pergunta. Nós sabemos que todos nós seres humanos nascemos com um dom. É algo divino, é algo que recebemos no momento que somos, digamos, constituídos, no momento que somos feitos. E, claro, esse dom ele é totalmente incluído em nós no momento do nascimento. Aqui nós falamos no momento da estreia. Eu estreio, eu recebo um dom. É uma coisa. Aí eu tenho, junto com esse dom, uma missão. Eu tenho aqui uma notícia para lhe dar, que eu acho que você já sabe, de que 96% das pessoas no mundo morrem, padecem, serão enterradas a 7 metros ou a 7 palmos, terão um corpo cremado, sem saberem qual foi o dom que receberam e qual foi a missão a qual elas receberam também para cumprir aqui enquanto está por aqui. E aí a pergunta que eu te faço é, e você sabe a resposta, a maioria das pessoas que conseguem descobrir o seu dom e a sua missão, percebem isso quando e como? Vamos lá, professor. Você não souber, eu posso lhe ajudar e você vai entender. Não, vamos lá. Vou tentar responder da maneira que eu enxergo e que eu vejo, né? O senhor bem falou claro. sobre essa porcentagem de pessoas e eu costumo dizer o seguinte, o local no mundo onde mais tem sonhos é um cemitério. Sonho é uma coisa. O cemitério, por quê? Porque a maioria das pessoas Fala muito morrem disso. Exatamente. não realizam os seus sonhos. Sei. E aí, quando o senhor pergunta, quando é que eu sei, quando é que eu estou vivendo meu propósito, por exemplo, se alguém me pergunta, faz uma pergunta como essa, como é que eu sei que eu estou vivendo meu propósito? Primeiro, quando a gente consegue viver o nosso propósito de vida, a gente consegue enxergar e sentir. São duas coisas importantes, né? Eu costumo dizer que lá no livro eu vou falar sobre 3 esferas. A esfera dos dons e talentos é a segunda esfera, e a terceira esfera é a esfera da contribuição única. Eu não vou falar as 3 esferas, porque senão vocês não vão ler o livro, então vocês têm que ler o livro. Mas, para que a gente possa viver plenamente o nosso propósito de vida, a gente tem que unir essas 3 esferas. E na união dessas 3 esferas é onde se expressa o nosso propósito de vida. Mas eu vou pegar só o que o senhor falou. Quando eu entendo quais são os meus dons e talentos, e aí, por exemplo, quais são os meus dons e talentos? Como é que eu descubro isso? Você vai descobrir isso na percepção. Como a forma como você faz as coisas, a forma como você se sente inserido em determinadas atividades. Sabe aquela atividade que o senhor faz que a gente nem sente o tempo passar, quando a gente se pega, a gente já está perdido naquilo ali? Isso é um grande indício de que você está fazendo algo que é intrínseco, que é dom,
que é talento. Logicamente, a gente não pode desacreditar na ideia de que eu tenho um dom e eu não preciso exercitá-lo. Não, precisa. Muitas vezes, muitas pessoas têm um dom da comunicação, mas às vezes não sabem se expressar, tem uma comunicação violenta, tem uma comunicação, muitas vezes, que não consegue realmente expressar o que ela deseja, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm um dom de fazer as pessoas rirem, mas elas às vezes não sabem exatamente como canalizar esse dom. Tem pessoas que têm o dom da escutatória. Hoje, principalmente, que é um dom tão raro, o dom da escutatória, né, por exemplo. Então, assim, como é que eu sinto que eu tenho o meu propósito de vida? Em resumo, seria quando eu pego esses meus dons e talentos e eu expresso eles para o mundo de forma contributiva. E aí entra essa singularidade que o senhor falou, de eu nascer com dons e talentos específicos, e aí isso entra uma certa religiosidade no sentido de acreditar, porque, por exemplo, você vai lá para a filosofia, Platão acreditava mais nisso, já Aristóteles, que era o seu discípulo, ele já pensava mais num mundo mais metafísico, mas ele já não pensava tanto. Descartes já vai dizer totalmente inverso, que a gente nasce sem dom nenhum e a gente desenvolve. Então a filosofia, inclusive, vai divergir nisso, e isso é o que é o bom da vida. Mas eu acredito especialmente que Deus ele dá a cada um de nós dons e talentos que a gente vem expressar para esse mundo e que só nós podemos oferecer. E aí é onde mora essa ideia da contribuição. Só quero acrescentar um detalhezinho aí, eu não li o teu livro ainda, que estou esperando que saia para a gente adquirir. Vai sair. Mas o dom, na realidade, você descobre através da dor. Nem todos, mas a maioria. É quando você necessita sair da inércia, é quando você olha para cima e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a resposta é, eu não sei o que você quer. Descubra, vá para cima que eu estarei ao teu lado. Essa é a resposta de Deus, assim entendo eu. Ele não faz por você, ele já lhe deu tudo. Ele deu o cérebro, lhe deu o dente, lhe deu as mãos, o corpo, o pensamento, enfim. E aí você tem um livre arbítrio. Na hora da dificuldade, na hora da dúvida, na hora do empecilho, é que você começa a descobrir, poxa, se eu soubesse disso antes, mas tudo tem o seu tempo. E a nossa missão, ligada ao dom, eu digo a você, situações, por exemplo, em São Paulo, alguém que diz assim, fulano é o rei da sucata. Se você for conversar com ele, você vai ver que ele não tinha nada a ver com sucata. Aí caiu na mão dele, ele caiu de paraquedas, porque o pai morreu. Se você falar das esfirras, como é que chama o pessoal da esfirra aí, que é muito famosa no Brasil todo? Poxa, fugiu de mim o nome aqui agora. Habib's. O dono da maior cadeia, Habib's. Você sabe que o nome Habib's é árabe. Só que o dono é português. E a situação é qual? O dono do Habib's hoje fazia faculdade. Opa, o que houve aí? Mas vamos continuar. Você está me vendo ainda não? Fugiu, vem de novo. O dono da faculdade do Habib's era o pai dele, português, dono de uma padaria. E um dia o pai ficou doente e chamou o filho de volta e disse, meu filho, venha, porque eu preciso da tua ajuda na padaria. O filho, meu pai, então, meu filho, vem, não vem. Ele veio a título de contribuir apenas. E conheceu um dos doceiros, padeiros do Habib's, da padaria, que sugeriu a ele fazer algumas coisas. Olha, o menino já está de volta, houve alguma coisa lá, bateu com o dedo, saiu do ar, mas beleza pura, ele já está aqui, e o que nós não podemos é perder o fio da meada, é não se desesperar, é não entrar em loucuras. Cadê? Tá tudo bem. Você ouviu alguma coisa do que eu falei? Porque eu não parei, eu continuei. Ouvi tudo. Não, ouviu tudo. Concordo plenamente. Mas o Habib's, eu só queria completar essa do Habib's. O Habib's é um nome árabe que significa querido, né? O Habib é querido, etc. Mas o Habib's, a padaria do Habib's era do pai, que é português, ou era português, e ele estudando na faculdade, não queria saber de padaria. E um dia o pai disse, meu filho, venha tomar conta porque eu estou doente, eu não vou mais aguentar. E o pai, realmente doente, fez com que o filho trancasse a sua matrícula, que ele nunca mais voltou para lá. E ao iniciar o seu trabalho na padaria, sem grandes motivações, ele conheceu o cozinheiro doceiro, que era um árabe, e que fazia esses doces, esses salgados árabes. E aí convenceu ele a colocar na padaria. E hoje é o que você viu. Então, certas situações ocorrem pela dor, pelo acaso e muitas vezes pelo interesse, mas é o menos. Esse aí do dom é o menos. Já a missão, ela está incluída. Você fala bem quando falou agora aí,
de que são três posturas, mas eu estou falando de duas. A missão é coligada com o dom. Se você não contribuir, eu chamo isso de dízimo. Atenção, não confundir um tal dízimo que falam, me dê 10%, não é isso. Estou falando do dízimo do conhecimento, do dízimo de você contribuir espiritualmente, ou enfim, contribuir para que o ser humano saia de perto de você com melhores pensamentos, com melhores vibrações, a fim de ter uma vida melhor através da luta. De fato. Porque hoje eu li uma coisa, velho, vou te falar, eu até vou deixar para lá, porque eu não quero... se você encontrar alguém que diz que ficou milionário à custa do trabalho duro, pergunta para ele de quem foi esse trabalho, porque com certeza não foi dele, velho. É uma loucura. Então, essa coisa também, você vem falando nisso, eu tenho acompanhado, e nós vamos adentrar agora sobre sermos o dono da nossa própria vida, de que é importante que a gente tenha a seguinte perspectiva. Nada vem do nada e não se constrói um castelo da noite para o dia. Então, há um sonho muito grande hoje nas redes sociais, que eu fico assim, olhando para aquilo e penso, gente, que loucura. Será que tem gente que acredita? Vou falar só de um caso rapidamente para você poder falar, Richard. É quando alguém faz aqui assim, venha ganhar 10 mil reais fazendo palestras. Você vai ser palestrante numa semana, eu te coloco fazendo palestra, você vai ganhar 10 mil. Rapaz, eu estou há 27 anos nessa área. Estou há 27 anos nessa área. Digo a você, se você falar para mim que o Antônio Fagundes vem fazer uma palestra em Salvador e que está cobrando 50, 60 mil reais, está tudo cheio de legal. Ele é o Antônio Fagundes. Agora eu, Antônio Arroio, cara, para ganhar 60 mil reais, vou ter que trabalhar muito, vou ter que fazer muito. Então, temos que tirar da cabeça essa coisa que nós vamos ficar. Rafael Almeida, boa noite, meu caro. Temos que tirar da cabeça essa coisa de que é fácil ganhar dinheiro na internet. Não é, nem na internet, nem em lugar nenhum. Claro, alguns ganham, mas uma minoria, tá certo? Mas é isso, velho. Vamos falar um pouquinho sobre o comando da vida, ou se você quiser completar com relação do dom e da missão. Só quero complementar uma situação que é interessante de ser discutida, que é o seguinte. Vamos lá. É sobre a própria... E aí eu vou ser um pouco filosófico agora e redundante, mas é sobre a própria interpretação da palavra propósito, que muitas vezes ela tem sido distorcida, né? No sentido literal da palavra. Porque o que é que acontece? Veja que o senhor usa como exemplo dono da sucata, o senhor usa como exemplo o dono do Habib's e tal. E tem uma parte do trecho do meu livro que eu falo assim, ó, o seu propósito de vida não necessariamente é um emprego das 8 às 18. Por quê? Nunca será. Porque não, pode ser. Por exemplo, eu posso trabalhar eu posso ser um vendedor de carros e eu posso amar vender carros e a minha vida seja vender carros e aquilo ali para mim ele me preenche, eu consigo sentir uma satisfação enorme no que eu faço e isso me faz eu me sentir muito bem. Eu chego na minha casa usado e eu consigo prosperar na minha vida porque eu faço exatamente o que eu amo e isso que eu amo acontece entre as 8 às 18, que é meu horário de trabalho. Mas eu também posso ser um vendedor de carros que não está tão satisfeito com o que ele faz, mas ele faz porque ele precisa pagar os boletos. Ele precisa pagar os boletos. O senhor imagina que se a gente está falando com um público aqui, que se tiver vamos lá, 15 pessoas que estão aí, existem várias pessoas que trabalham, vamos dizer assim, imagine, que trabalham no comércio, que trabalham em vários ramos e setores que eles são, digamos assim, repetitivos, de segunda a sábado, tudo e tal, e que não necessariamente isso tem que ser traduzido pelo... Porque se eu coloco, aí quando eu falo da etimologia da palavra propósito, e é isso que eu quero só fechar aqui com o senhor, é a ideia que eu não posso associar propósito de vida à vida profissional. Todo canto que eu chego, as pessoas sempre, quando eu falo sobre o que é propósito de vida, alguém responde com o seu trabalho. O senhor imagina que eu posso viver o meu propósito de vida como? Eu vou para o meu trabalho, vender meus carros, não é aquilo que me satisfaz genuinamente, mas quando eu chego, que eu vou para uma instituição filantrópica, falar sobre, ensinar adultos a ler e escrever, onde eu vou para uma igreja para que eu possa viver a minha religiosidade, eu vou tocar em algum lugar, aquilo que acontece depois do meu horário de trabalho pode ser o meu propósito. Então, o grande erro ainda interpretativo ainda da grande maioria da nossa sociedade é acreditar que propósito de vida está relacionado a trabalho.
E aí é um ponto que eu discuto no meu livro exatamente para poder atender a todos. Porque se uma pessoa imagina que se propósito de vida for só vida profissional, então só existe pessoas com propósito de vida quem tem um trabalho que ganha muito dinheiro, que é muito realizado, que é tal. E não é isso. Mas enfim, a ideia é essa. Fugindo um pouquinho do nosso tema, quem quer que isso aconteça é o sistema. Você é mais um produzindo para alguém que vai ganhar muita grana. Enfim, eu não quero falar disso para não criar aqui um clima. Enfim, nós estamos falando sobre assumir o controle da própria vida. Deixar de ouvir asneiras, sonhar sim, colocar o sonho no papel, tentar transformá-lo em realidade, sabendo que não é fácil. Até porque quando tudo parece fácil, quando a gente acredita, oxe, agora vai, vem uma pedrinha, puf, você pisa na pedrinha, começa a machucar, ela entra no sapato, e você tem que descalçar aquele sapato, dar uma paradinha, vai descobrir como são as coisas, enfim. Se nós aprendermos que isso é fácil de controlar ou de contornar, porque muitas vezes, principalmente enquanto jovens, que ainda estamos naquela ansiedade de querer tudo, nós, por vezes, poxa, de novo, isso aí é um problema, não vou querer mais. Não, nós temos que manter a tranquilidade, buscar a solução em cada momento que surgiu o obstáculo, e com o tempo você vai, é aquilo que os americanos chamam de feedback, que é controlar a direção certa. Tá? Então, o feedback, na realidade, quer dizer isso. Olha, vamos controlar a direção certa. Eu tentei por aqui, a coisa não andou legal, mas eu não quero desistir do meu plano, do meu projeto, eu vou por aqui. Isso faz parte de todo e qualquer projeto. Não é só. Quando a gente vê alguém com sucesso, Richard, principalmente você, por exemplo, quando você mostra você aí com o teu cabedal, o cabedal que eu digo de músculos físicos, que você tem um grande cabedal de conhecimento. Isso é outra coisa. Aí eu quero que você diga aí, foi do dia para a noite, você foi dormir e acordou desse jeito? Ou você vem há anos treinando, se esforçando, dedicando horas todos os dias, tem um roteiro certo, tem um profissional te orientando. Porque, cara, isso é importante que as pessoas compreendam, principalmente os dias de hoje. Não é da noite para o dia. Então, tomar conta da nossa vida é ler, se for o caso, um livro como o do Richard Macedo, para entender como a vida pode ser feita, levada de boa, e começar a pensar que não é da noite para o dia. Eu não vou dormir às 8 da noite, acordar, sei lá, às 5 da manhã, e vou abrir o meu zap, está lá uma notícia. Arroio, venha para o banco. Você acaba de receber 300 mil reais. E vê só, professor, eu vou começar a falar sobre isso e eu vou tomar o caminho inverso. Porque exatamente uma das grandes ideias do livro é demistificar muita coisa. É como se eu precisasse fazer com que as pessoas desaprendessem muitas coisas para elas poderem aprender novas coisas. É meio complicado isso. Mas, claro, por exemplo, quando o senhor fala sobre sucesso, sobre uma carreira, sobre uma vida, a gente tende a pegar o que é sucesso unicamente com as conquistas. Por exemplo, eu por muitos anos fui atleta, tal, né? Sou bombeiro militar também, né? Você sabe disso, estou escrevendo um livro, tudo tal. Mas eu vou dizer ao senhor que nossos grandes aprendizados, de fato, o nosso grande sucesso está em quando a gente para e reflete sobre os nossos fracassos. O sucesso ele vem exatamente quando a gente aceita os fracassos que a gente tem na vida. Porque assim, o senhor falou de algo interessante e a gente vai falar exatamente como assumir o controle da nossa vida, que esse é o tema da nossa live. E o primeiro passo para assumir o controle é assumir que você fracassa. É assumir que nem sempre as coisas vão dar certo. É assumir que nem sempre você está sob o controle. Para assumir o controle da sua vida, você precisa entender que nem sempre você vai estar sob controle. E aí, quando você não estiver sob controle, você saber na mão de quem colocar o controle da sua vida. E aí, seja um profissional, seja sua espiritualidade, tudo. Então, quando eu falo isso, porque assim, eu acredito muito que na nossa vida a gente tem várias. Agora me fugiu a palavra, mas enfim. Não, tranquilo, acontece. A gente tem vários pontos da nossa vida que eles precisam ser trabalhados. Por exemplo, a nossa relação intrapessoal, e aí o senhor fala muito de comunicação, e eu sou perfeito para falar sobre isso, mas a nossa comunicação intrapessoal é eu conversando comigo mesmo, e quando eu já pego esse ponto é bem crucial, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que
nessas esferas que a gente tem na vida, como espiritualidade, saúde, relação intrapessoal, é eu comigo mesmo, relação interpessoal, é eu com os outros, o campo das finanças. Então, todos esses campos, eles têm que estar congruentes, eles têm que estar em comum acordo. Por quê? Porque se minha saúde mental não está boa, possivelmente minha saúde financeira também não está. Se minha saúde também financeira não está boa, minha saúde mental também não está. Se minha saúde física não está boa, automaticamente também não consigo me desempenhar tanto ou por tanto tempo dentro do meu trabalho, dentro da minha relação com as pessoas, dentro da minha relação comigo mesmo, que vale sobre autoimagem, autoestima, vários pontos. Então, uma das coisas, por exemplo, e isso eu reflito muito sobre isso, é que assim, eu me vejo como uma pessoa que, dentro da minha área profissional, eu obtive sucesso. Não no sentido de sucesso como a gente enxerga sucesso comercial. Não falo sobre sucesso comercial, sobre dinheiro, não falo sobre isso, né? Mas eu falo sobre a satisfação pelo que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. Mas, por exemplo, eu por muito tempo, fracassei, vamos dizer assim, na esfera, ou posso dizer que fracasso ainda, porque a gente continua sempre entre fracassos e vitórias, e fracassos e vitórias. Mas eu fracassei muito, eu errei muito na esfera dos relacionamentos, por exemplo, nos meus relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Só que olha que interessante, é como eu disse ao senhor, muitas vezes quando a gente perde o controle sobre as coisas, é importante que a gente saiba na mão de quem colocar, né? E uma das coisas que foram assim extremamente benéficas para a minha vida e tem sido agora, mais que nunca, é a busca por exemplo, fazer uma terapia, por exemplo. Busca por uma ajuda profissional que fizesse com que eu entendesse algumas coisas dessas esferas que estavam em desequilíbrio na minha vida e que eu precisava equilibrar tudo para eu continuar avançando, né? E aí eu acabei entendendo e aí compreendendo coisas que eu nunca imaginava que eram traumas que eu trazia da minha infância, situações mal resolvidas, que muitas vezes tinha um eu ali dentro que não entendia como era, mas acabava de alguma forma transferindo situações lá do meu passado para as pessoas que estavam no meu presente, por exemplo, né? Reflete muito, reflete E isso muito. foi muito libertador. Por quê? Porque melhorou a minha comunicação intrapessoal, melhorou a minha comunicação com as pessoas, e aí automaticamente melhorou a minha autoimagem, melhorou a minha autoestima, né? E vem me ajudando em muitos pontos. Então, para que a gente possa assumir o controle da nossa vida, o primeiro passo é: eu preciso equilibrar as esferas da minha vida ali. Vida social, eu comigo mesmo, me amar, me aceitar, viver a minha própria solitude, por exemplo, e também cuidar da minha saúde física, cuidar da minha saúde mental, cuidar das minhas finanças. Então, assim, são todas essas esferas que elas precisam ser organizadas para eu começar a assumir o controle da minha vida. Olha, Richard, está aqui uma senhora, uma menina aqui, a Maria dos Prazeres. Leia aí o que ela escreve aí, que ela quer falar com você. Vai lá. Essa é a minha mãe, professor. Mãe, beijo para a senhora, satisfação ver a senhora por aqui, ó. Que maravilha, a mamãe está presente, que legal. Sou fã incondicional dessa mulher. Essa mulher é uma batalhadora e se eu falar dela aqui, É um eu vou exemplo, chorar, é pessoal. Eu um vou exemplo. chorar. Ele só pegou pesado comigo aí. Só pegou pesado. Mas minha mãe é uma pedagoga, uma mulher que lutou a vida toda, trabalhou para cuidar de 3 filhos e tudo e tal. Então, o que eu leio hoje é por conta dela, a forma que eu me expresso é por conta dela, trabalhou com educação a vida toda, dedicou uma vida toda para transmitir conhecimento. Então, tipo assim, tudo que eu faço hoje é reflexo do que ela, de alguma forma, transmitiu para mim. Então, ver ela aqui na live falando, aí pronto. Aí agora deixa eu dar um nó na minha garganta aqui. A minha mãe também era pedagoga. Quando eu chegava em casa e tinha feito arte, ela pegava um chinelo, que não era de chinelo, era tamanco, e me quebrava de pau e dizia: da próxima você não faz errado. Era mais ou menos assim. Estou exagerando, que sabe, mas levei muita surra. Mas, enfim, você quer que eu leia o que ela pergunta? Porque ela está perguntando do teu livro. Sim, E tem uma parte pode. aí que eu não entendi. É a parte que me falta ou a parte que me farta? Eu não sei, eu acho que é me falta. Veja Não, mas lá. não. Que ela faz. É assim, professor. O nome do livro é A Parte que Me Farta. Pronto. E aí, Ela qual quer foi a saber de onde parte? você tirou a inspiração. Você já acabou de Ah, falar, a certo. inspiração veio dela, Bora a lá, vamos lá. inspiração veio dela, Seguinte, as ideias, enfim. vamos lá. Quando eu falo sobre propósito de vida, o livro é baseado exatamente nesse trocadilho entre a palavra falta e farta. O senhor achou que era falta, tá vendo? E Não, a ideia do porque livro é ela podia despertar isso. ter, na hora de escrever, o É, corretor aqui, que a gente acontece muito, então. aí fiquei na dúvida, precisa E aí, saber.
Mas então, isso é importante mais para as pessoas entenderem. Por que eu falo de farta e de falta? Porque muitas vezes hoje, principalmente na nossa sociedade, a gente tem buscado sempre o que nos falta externamente. E aí é por isso que a gente se perde do propósito, porque eu fico olhando o sucesso do outro, eu fico olhando as viagens que o outro fez, eu fico olhando o que o outro conquistou, que eu não conquistei. E aí eu entro no modo de comparação, de busca por validação, por busca de várias outras coisas externas que estão faltando, que está faltando. E a ideia do livro é trazer o leitor para a ideia de ele descobrir o que é que lhe farta. E aí, quando eu falo sobre o que é que lhe farta, eu estou falando de quê? Dos seus dons e talentos que fartam em você. Farta vem de fartura, vem de abundância. Então, em vez de eu me conectar com a escassez do que está do lado de fora, do que está me escasso, do que está me faltando, eu tenho que me conectar com o que me farta, o que tem de abundância em mim, que são exatamente esses dons e talentos que está lá. Então, a ideia do livro é a parte que me farta, é levar o leitor a encontrar dentro de si mesmo os dons e talentos que ele, de forma única, singular, encontrar a sua unicidade para que ele possa contribuir com o mundo de forma realmente única e singular. Por isso que é a parte que me farta. É isso mesmo. Muito bom. Eu acho que você respondeu para a mamãe, porque ela está até aqui dizendo de novo, fala um pouquinho da construção do livro, você vai ter chance de falar. E lembrando esse pequeno detalhe, velho, de que nós podemos controlar a nossa vida, Isso. que não é fácil, até porque nós crescemos com influências terríveis ou boas, não importa, mas de muita gente, são os pais, os tios, os irmãos mais velhos, os amigos que sucedem, os primos, enfim. Eu conheço alguns alunos na faculdade que quando chegam aos 40 anos de idade, mesmo com sucesso na área que escolheram, que ativaram, por exemplo, advogado, o cara está com 40, 45 anos e ele não está satisfeito, está faltando alguma coisa. Aí você vai conversar com ele, é o que você falou aí. Lá de trás houve algumas coisas que ele não deixou certo, ele não buscou corrigir, acabar, ficou ainda lá no inconsciente. Em especial quando ele disse para o papai, falei essa semana com um aluno, sentadinho lá no shopping, eu não vou falar o nome dele, só vou falar o primeiro nome, Tantas. Na verdade, esse é o sobrenome. Ele disse assim para mim, eu queria estudar filosofia. Meu pai disse, se você estudar filosofia, paga você a faculdade, vai trabalhar e paga, eu não pago nada. Agora, se você fizer direito, eu garanto todos os anos lá, todos os meses. Então ele estudou, está se dando muito bem, já tem alguns anos que ele é advogado, está feliz, mas ainda tem lá embaixo, lá dentro, aquela coisinha. Cara, eu não fiz o que eu queria, eu não tomei conta da minha vida, eu não tive coragem, ou quiçá não teve, analisou, não tinha condições de assumir a própria vida naquele momento, mas a qualquer momento agora, ele vai com certeza dizer assim, agora chegou minha vez, eu vou deixar de fazer tantas coisas em prol do próximo que eu digo são essas pessoas influentes, e vou cuidar de mim, porque como você mesmo já disse, eu tenho lhe acompanhado, se eu cuidar de mim, eu cuido de outro também. Agora, se eu cuidar só do outro, algum dia eu não tenho mais forças, não tenho mais energias, e aí vem a frustração. Porque se eu faço algo na expectativa que me retornem algo, aí, meu caro, aquela missão, aquele dom, não é isso. Não é bem Eu por tenho aí. As aprendido coisas isso a vão e duras vêm penas. naturalmente. Tenho Olha, aprendido isso a duras o Richard penas. está dizendo lá, será publicada, é você. Vai ser publicada até agosto. A Isso. mamãe respondeu que está Porque o muito pessoal bom. estava perguntando Começou a aí seguir. quando é Hein? o pessoal perguntando quando é que ia ser publicado, eu estou respondendo. E aí, quem não me segue aí no Instagram, me siga. Quem não segue o professor, segue o professor aí também no Instagram. Isso. E Os aí meus eu vou estar sempre seguidores aí vão seguir o Richard, que é para a gente estar sempre aí nessa divulgando. onda. Vamos estar Isso. divulgando o livro. E é isso, professor. Então, quando essa semana, inclusive, não sei se você ouviu, eu postei um livro, um vídeo falando sobre isso, né? Sobre como assumir o controle da nossa vida. Então, Sim. o primeiro É passo esse que eu gostei, por isso nós estamos falando sobre isso. Fale Isso. disso agora, que é muito legal. Do jeitinho que você falou lá, e quem viu, viu, quem não viu, vai ver de novo, que é para a gente entender Dá uma melhor. olhada lá nos meus vídeos lá que eu estou falando sobre isso, Isso. né? Mas assumir o controle da nossa vida, ele tá sempre atrelado à ideia de que, primeiro, é autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu busco o que está dentro de mim, aí fala daquela farta que ele falou e não do que está fora. E aí, quando eu começo a me descobrir, começo a me entender, eu começo a saber onde é que estão exatamente as possíveis lacunas que elas precisam ser preenchidas. Por exemplo, eu falo no vídeo, e falei em outro vídeo, inclusive, que a vida ela vai mandar muitas cartas para a gente. Não sei se eu chego a ver esse vídeo, mas eu penso muito assim, sabe? A vida ela vai mandando cartas para a gente às vezes não quer abrir essas cartas. Estão chegando e a gente não está
entendendo. Mas muitas vezes essas cartas elas estão chegando em situações repetitivas. Relacionamentos repetitivos, frustrações repetitivas, brigas repetitivas, a gente se dando mal em determinadas coisas da vida, negócios que vão dando errado sempre. Então, às vezes, é a vida mandando cartas para você dizer assim, ó, você está precisando aprender essa lição. Só que aí a gente tem uma falsa ideia de dizer assim, ó, a vida ensina. Não, eu não, nem gosto dessa frase. A vida ensina, não. A vida só ensina quem quer aprender. Então, tem muitas pessoas que vão continuar num ciclo vicioso de frustração, num ciclo vicioso. E aí entra o que o senhor falou. O dado que o senhor falou é perfeito para contribuir com o que eu estou dizendo. Se mais de 90 pessoas morrem sem ter vivido seus sonhos, é porque mais de 90% das pessoas não abrem as cartas que a vida está mandando. Então, tipo assim, eu preciso aprender com as coisas que acontecem comigo. Então, se eu não conseguir parar, refletir, reanalisar os BOs que eu estou entrando, as pessoas que eu tenho decepcionado, as frustrações que eu tenho tido no meu trabalho, os inúmeros cursos que eu começo e não termino, os relacionamentos que eu acabo sempre ferindo as pessoas, ou os relacionamentos que eu acabo sendo ferido. Então, ou você é algoz ou você é vítima. Então, muitas vezes você é aquela pessoa que é tóxica, ou às vezes é você que só procura pessoas tóxicas. E aí, veja, de toda forma, isso é uma carta que a vida está mandando para você dizer assim, ó, existe algo que você precisa consertar aí dentro. E aí, quando você começa a alinhar tudo isso na sua vida, você começa a assumir o controle. Aí você começa a dizer assim, ó, não, preciso focar nisso. Eu não posso mais entrar em situações como essa, eu não posso mais continuar nesse uba-uba que eu estou fazendo. Então eu começo a descobrir o que tem dentro de mim. E aí começa exatamente a ter uma percepção maior dos meus dons, dos meus talentos, como eu posso contribuir, como as coisas podem acontecer, né? E porque, pronto, por exemplo, se eu contar a minha história para o senhor, e isso eu digo a todo mundo, e eu não digo com vergonha nenhuma sobre isso, eu sou bombeiro militar, faz 15 anos que eu sou bombeiro, né, sou sargento do Corpo de Bombeiros, mas eu nunca sonhei em ser bombeiro. Nunca sonhei, nunca passou na minha cabeça, havia uma viatura passando na rua, eu quero ser aquilo. Não, não conta essa mentira para ninguém, porque ela, de fato, nunca ocorreu. Mas eu, na época, trabalhava no comércio, trabalhava numa loja de roupas, vendendo roupa e tal, e eu não estava satisfeito com aquilo. E aí acabou que eu disse, não, surgiu um concurso público, eu disse, cara, eu preciso estudar para me sair daqui. E comecei a estudar, tal, em resumo, passei no concurso e me tornei bombeiro. Só que quando eu comecei a vivenciar o treinamento, comecei a vivenciar a vida de bombeiro, isso despertou dentro de mim algo fantástico. Eu me encontrei totalmente naquilo que eu estava fazendo. Eu encontrei um porquê e um propósito, uma razão, um sentido muito direcionado para aquilo que eu estava fazendo, que eu amava aquilo que eu fazia. E aí eu fui me desenvolver, fui tentar aprender, fui tentar ser a melhor profissional que eu pudesse ser. E aí isso transbordou na minha vida. E hoje eu tenho uma empresa também que eu contribuo com várias Maurício, outras você empresas. acredita que ser bombeiro faz parte da tua missão? Sim, sim, sem dúvida. Pronto, Hoje, e o que eu sim. quero dizer, você veja, você mesmo está dizendo, você nunca pensou nisso. De repente, um dia, de alguma maneira, você começou a descobrir que isso era algo que lhe traz satisfação, prazer, e você ajudar pessoas. E, É assim que as coisas acontecem. Mas muitos passam por isso e não percebem. Você está dizendo isso aí. Os sinais. Por exemplo, eu consegui, nos últimos anos, e é difícil demais, acredita, eliminar na minha relação de amizade pessoas tóxicas. Aí, se você me perguntar o que é uma pessoa tóxica, ela chegar para mim e falar assim, ó, o Richard Macedo é um cara legal, ele é isso, tá, mas ele tem um cabelo, cara, que é isso, aquelas críticas totalmente destrutivas, porque toda crítica ela tem uma forma de destruir, por isso que eu não uso a palavra crítica, eu uso a palavra contribuir, contribuição. Eu não digo a você, posso fazer uma crítica, não. Eu digo, posso contribuir contigo? E aí eu falo alguma coisa. Então, pessoas que vivem tramando, e você sabe, né? Se eu falo para você mal do João, eu vou falar mal de você pro João. Então, a gente tem que entender isso. Então, comecei a eliminar, já tirei alguns, não são muitos, mas um em especial que falava por telefone com um com o outro, e um dia nos encontramos todos, ele não estava presente, aí um deles disse assim, cara, fulano me disse que só conversa comigo por telefone, eu fico até feliz, aí eu olhei para ele e falei, mas ele me falou a mesma coisa, só conversa comigo. Aí o outro que estava lá, eram uns três, não é possível, ele me disse a mesma coisa, aí a gente acaba descobrindo, sem querer, ninguém foi lá para buscar isso, de que essa história não funciona. Então, muito, muito especialmente, aprenda a dizer não
em determinados momentos, porque se você dizer não a quem de verdade te ama, essa pessoa não vai deixar de te amar. Isso é real, é só passar pela experiência. E aprenda a dizer a alguém que não lhe interessa, você não precisa, isso penso eu, dizer a alguém, suma da minha vida, desapareça, não quero te ver mais. Não há necessidade disso. Simplesmente congele, fique na sua. Não responda mais com ênfase os tais do WhatsApp, as mensagens, não atenda a todos os telefones, vai devagarinho se afastando até que a pessoa perceba, como recentemente uma senhora que vive mandando para mim coisas que não me interessam, pedir a ela, por gentileza, na verdade, política partidária. Cara, perder tempo nesse país é discutir política partidária. Eu não quero mais isso. Há 20 anos eu dizia, você cuida do teu ladrão, que eu cuido do meu ladrão. Só que a gente não cuida do lado certo, a gente cuida tudo errado. Eu voto em você, você faz tudo errado, mas eu lhe defendo com unhas e dentes, como se fosse meu filho, meu pai. Não é assim. Eu aprendi na Alemanha, onde eu vivi 22 anos, de que se eu voto em você e você faz errado, é minha obrigação, como teu eleitor, lhe cobrar. Cara, eu votei em você porque você disse que ia resolver. E não lhe defender diante de outros que fazem a crítica. Enfim, isso não interessa agora. Só para entender. Então, tenha coragem, diga não no momento certo, mesmo que você reflita, mas diga não. E esse não não é um não gritando. Não, é um não que você tem que associar ao teu propósito, a tua vontade de crescer, a tua vontade de dominar a si mesmo. Porque é difícil, velho, você saber que não pode comer doce. Um exemplo banal, você sabe que não pode comer doce. Mas aí você vai numa festa e está cheio de brigadeiro, cheio de quindim, que é de coco, eu adoro coco. Cheio dessas coisas, aí você, não, o que eu vou fazer? Eu estou aqui na festa, eu vou comer, é só mais um hoje. Não dá. Tem que ter disciplina em relação ao tóxico de pessoas, ao não que você tem que dizer. Enfim, para começar a dominar aquilo que te leva. Nós costumamos dizer na nossa Irmandade, vamos construir torres para as nossas virtudes e masmorras para os nossos vícios. É difícil, mas a lapidação vem. Se você começar a deixar determinados vícios, você é que sabe quais são, você não quer mais, e aos pouquinhos você vai substituindo por coisas boas. Então, troca o vício, assim digo eu, pelo hábito. Que são a mesma coisa, mas eu quero dizer, vício é algo que não é legal e o hábito é algo que é legal. Vamos dizer assim, que faz bem à tua saúde, faz bem a você. Então, esse encontro é importante. Não é do dia para a noite, leva tempo. Vai devagarinho, devagarinho, mas você chega lá. Vamos lá, Richard, continua aí que nós ainda temos aqui, olha, velho, mais 8 minutos no máximo. Professor, aí eu vou pegar um gancho de algo que o senhor falou que eu acho importante, né? O senhor falou sobre a ideia de que às vezes a gente precisa sofrer para encontrar o propósito, né, tal. E de fato, né? Porque assim, por exemplo, eu chamo muito isso, parafraseando aí o Flávio Augusto, que escreveu um livro chamado de Ponto de Inflexão, né? E ele fala sobre ponto de inflexão, são pontos de virada na nossa vida, né? E, por exemplo, eu ter passado no concurso foi um ponto de virada na minha vida. Mas eu tive que sofrer um, um determinado desgaste, um determinado descontentamento, porque eu não estava contente com o trabalho que eu fazia, mas eu tive que sofrer para pagar um preço para poder pagar no concurso, passar no concurso, que era chegar, eu fazia faculdade, trabalhava no comércio, e aí ia chegar e ia passar a madrugada estudando, uma garrafa de café do lado, um timezinho do relógio, estudando até várias horas. No primeiro curso tomei pau, não passei. E aí disse, não, tu precisa continuar. Então, não vou dizer que não foi sofrido, foi sofrido. Então, assim, eu sofri. E aí, mas é o seguinte, eu tive que abrir uma carta que a vida estava me mandando. Você, pô, tu não tá feliz com o que você está fazendo, precisa fazer outra coisa. Só que existe um preço que você vai ter que pagar para conquistar essa outra coisa. E aí, infelizmente, a grande maioria de nós estamos exatamente... não vou usar uma palavra para não ficar muito pesada, mas assim... Estamos preguiçosos. Estamos preguiçosos. Você vê que hoje em dia a gente fala muito isso, onde você chega, arrumar gente para trabalhar está muito difícil. Né? Então, assim, Tá cheio disso. a maioria das pessoas, a gente vê que a maioria das pessoas elas estão muito acomodadas. Né? E aí, hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma gama de informações, e aí volta porque a gente estava falando no início. Formação é diferente de conhecimento. Então, é muita informação, é muito TikTok, é muito WhatsApp, Instagram, Twitter, muita coisa que você tem que dar conta. E aí você não consegue dar conta da sua própria vida, porque você tem que dar conta de várias redes sociais, dar conta da sua vida para um bocado de gente, mas você não consegue dar conta da sua vida para você mesmo, onde tirar um tempo para praticar uma meditação, para ler um livro,
para fazer um curso, para se especializar, para se tornar um melhor profissional, né? Por exemplo, eu conversava hoje com um profissional, o cara é um influencer digital, né? E eu conversava hoje com ele fez uma gravação de uns vídeos e tal. E aí, ele é dono de um portal, esse portal e tal. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim: não, é porque às vezes eu erro muito. A gente estava gravando um tape, né? E ele dizendo: eu erro muito porque às vezes eu confundo a palavra ali, tal, tal. E eu disse assim: cara, eu só notei o seguinte, isso. E aí, fiz uma avaliação rápida, eu disse: não, só notei o seguinte, isso aí é só um pequeno problema de dicção. Tu tem feito. Tu foi a um fonoaudiólogo, procurasse alguma coisa, faz algum exercício? Ele, não faço não. E aí, rapidamente, eu passei um exercício para ele, brincando, que é um exercício que às vezes eu gosto de fazer, que é colocar uma caneta na boca e ficar falando para que tal, tal. E aí, veja, né? Aí é onde entra um pouco daquilo. Às vezes você é profissional de uma determinada área, e isso não é uma crítica à pessoa, se ela estiver me ouvindo aqui, não, é só unicamente um exemplo. É só a ideia de que eu preciso me especializar no que eu faço. Se eu quero ser bom no que eu faço, se eu quero obter o sucesso comercial que a gente vê aí do lado de fora, eu tenho que ser bom no que eu faço. E para eu ser bom no que eu faço, eu tenho que sofrer. Se eu ser bom no que eu faço, eu tenho que pagar um preço. Porque eu acho que o senhor tem muito mais experiência como eu, do que eu, então o senhor pode dizer isso aí com mais maestria do que eu. Mas tem algo melhor do que passar o dia deitado assistindo Netflix e tal, ou tá estudando, tá numa mesa, exercitando a musculatura glútea ali, como eu costumo dizer, e estudando e anotando. Não, isso é muito chato, a verdade é essa. Mas é um preço que a gente paga para que a gente possa Claro. conquistar o que a gente quer. Agora, Richard, eu sei que você tem um propósito, através do teu livro, das tuas aulas, de ajudar pessoas, auxiliar, contribuir para a melhora delas. Você talvez não lembre a frase que eu lhe mandei hoje, de Hipócrates. Hipócrates. Grande Antes de frase. curar alguém, ao detalhe, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Você sabe, o cara é viciado em determinadas coisas, ele tem aquela cabeça para aquilo, ele acaba entendendo que ele tem que desistir daqueles vícios, mas ele vai continuar. Então, velho, como é que você vai ajudar alguém a se curar se ele não está disposto a deixar o que o deixou doente? É uma frase assim fantástica, que eu fiquei assim muito feliz de ter Não tem lido. ideia do quanto eu refleti sobre essa frase, não com relação, não com relação a E aqui tem um amigo coisas teu aqui, ó, o materiais. Edgar Alves. Ele diz aqui: quem quer conforto agora pagará o preço das consequências depois. Claro, sabe, o Einstein já dizia: como é que eu vou conseguir algo diferente se eu faço sempre as mesmas coisas? E há quem diga: como é que eu vou colher goiaba se eu estou plantando ameixa? Isso, Então, é de fato. importante que a gente saiba o que plantar, até porque plantar é uma questão de escolha, querer ou não, só que a colheita é necessária. Cedo ou tarde ela vem, ela vai acontecer. Então é importante que nos dias da juventude a gente pense lá na frente, quando necessitarmos de ajuda, principalmente a financeira. Algum tempo atrás, o meu médico não, que ele não é meu, o médico cardiologista me disse: Arroio, cuida da saúde para você morrer bem. Como é, doutor? Eu morrer bem? É, meu velho, porque se você ficar doente e não tiver graninha, ninguém vai preocupar com você, não. As pessoas não têm mais tempo, nem filho, nem ninguém. Se você tiver a mamãe ainda viva, quiçá ela vai lhe buscar, vai lhe ajudar, vai fazer tudo. Mas o resto não faz. De qualquer maneira, mestre Richard, nós estamos chegando, temos 2 minutinhos. Você veja como passa rápido, velho. A gente se ficasse aqui a noite inteira, tinha assuntos para conversar, até porque o controle, esse controle que a gente sugere, vem através da nossa experiência. Você, apesar de mais jovem do que eu, já passou por 1000 situações, as quais você aprendeu muita coisa, tem muito a contribuir, a trazer como conhecimento, isso é importante. E, aliás, você já disse isso, conhecimento é uma coisa, e eu chamo também que sabedoria é outra. Nós temos pessoas que não têm conhecimento nenhum, digamos, teórico da escola, da faculdade, mas que têm uma sapiência, uma sabedoria de vida fantástica, que vive feliz, vive tranquilo. Aliás, eu, há alguns anos, 1994, eu estive em Jericoacoara. Conheci um pescador de camarão. O camarada tinha assim um
um físico, era bonito, era um homem que chamava a atenção das mulheres todas, e ele conheceu uma italiana que morava em Rimini. E eu disse para ela, você vai levar o homem para lá para quê? Ela levou. 6 meses depois, ele retornou, porque ele não se adaptou em Rimini. A vida lá é outra, não tem nada a ver com Jericoacoara. Sabe o que aconteceu? Nem lá, nem cá. Destroçou a vida do camarada, precisou fazer tratamento, não psiquiátrico, mas terapêutico, para poder se reencontrar. Então, velho, às vezes a pessoa é tão feliz em alguma coisa por ter a sapiência ou a sabedoria daquele lugar. Quando a gente começa a espalhar, você falou desde o início, ter muita informação não significa ter conhecimento nem sapiência. Meu caro, manda uma mensagem antes da gente encerrar, lembrando que nós vamos fechar com o coraçãozinho, vamos avisar o povo que está aí, quem fizer o print, mandar para a gente, vai ganhar um presente, ou seja, vai ter a oportunidade de nos assistir novamente daqui a algumas semanas, que a gente está fechando esse acordo aqui agora. Então, faça o coraçãozinho, deixa de ficar isso, assim, ó que legal. Aí, gente, sorrindo, mostrando os dentes. Vê se faz aí o print antes do Richard mandar para a gente uma mensagem do livro, principalmente, algo que tenha lá. Boa, vamos lá. Gratidão pelo seu convite e eu fico feliz demais em poder aprender aí da grande sabedoria do senhor, como sempre. E para mim é uma satisfação se a gente pode, de alguma forma, contribuir com as pessoas à nossa volta, né? E se alguém tiver levado dessa live alguma coisa que possa contribuir em melhorar a sua vida, eu já fico muito feliz, seja uma pessoa só. E caso não, eu fico feliz em, de alguma forma, se eu ter contribuído e melhorado o meu dia. Então, eu agradeço ao senhor demais por isso. E agradeço a todos que nos acompanharam aqui. E, como eu venho falando, meu livro vai sair agora em agosto, já está bem quentinho aí. E aí me siga. Aí vamos fazer uma live para você divulgar o livro, mostrar um pouquinho do livro. Lembrando que eu estive diretor de cultura do Gabinete Português de Leitura em Salvador, Bahia, onde nós fazíamos uma vez por mês uma apresentação de um autor e o seu livro. E, infelizmente, alguns eram muito bons a escrever, mas não eram bons ao falar. Ou seja, eles ficavam tão acanhados que não conseguiam falar nem do próprio livro que escreveram. E aí eu aprendi, antes de convidá-los e perguntar, você é capaz de falar do que escreveu? Então eu sei que você é capaz disso, nós vamos fazer uma live falando do teu livro, alguns capítulos interessantes, você não tenha medo, o teu livro é tão interessante que você pode ler 10 páginas, 20 páginas, que ninguém vai deixar de comprar porque você leu 1 ou 2 ou 10 páginas. Não. O livro todo é que é interessante. Trabalhar isso aí, tá bom, certeza. Agradecendo a tua mamãe que nos deu essa força toda, nos motivando, dizendo aí, eu também mando um beijão para ela, está nos motivando aí, muito legal. Richard, meu caro, fiquei muito feliz mais uma vez. Você sempre atencioso, educado, nos atende nessa chamada, eu te agradeço de verdade, porque enriquece o meu mundo de conhecimento, enriquece o nosso Instagram, porque estamos dividindo. Aliás, essa live vai para você e para mim, vai ficar lá para os dois. Tudo que você tem que fazer é aceitar, como foi o caso do nosso card. Tá bom, meu velho? Beleza, professor. Beijão no coração, continua sendo que você é e vamos evoluindo com relação à humanidade. Obrigadão. Um abraço para você. Tchau, galera. Um abraço. Valeu.